viemos apenas visitar o sertão. Viemos restaurar, servir e levar esperança a cada vida. Saímos da nossa cidade com um propósito no coração: obedecer ao chamado de Deus e ser resposta para quem precisa. Quando chegamos aqui, encontramos a casa missionária em uma situação que precisava de cuidado, atenção e trabalho. E foi exatamente isso que fizemos. Colocamos a mão na massa, unimos forças e começamos a restaurar aquilo que estava precisando ser reconstruído. Também trabalhamos na própria igreja, consertando detalhes importantes, organizando espaços e preparando um ambiente digno para que vidas continuem sendo alcançadas. Mas a nossa missão não foi apenas consertar paredes, foi também tocar corações. Vivemos momentos especiais com as crianças da cidade. Levamos alegria, atenção e ensinamos o verdadeiro significado da Páscoa, o amor de Jesus por cada um de nós. Foram sorrisos, abraços e olhares que nos lembraram que cada esforço vale a pena, porque missão não é sobre lugar, é sobre pessoas. Cada martelo levantado, cada parede restaurada e cada gesto de carinho foi uma semente plantada nesse lugar. E temos a certeza de uma coisa: quando a igreja se move, Deus transforma vidas. Seguimos firmes com o coração cheio de gratidão, sabendo que ainda há muito a fazer e que vale a pena dizer sim ao chamado. Projeto Sertão: servir, amar e levar esperança aonde Deus nos enviar. O que mais marcou é a ajuda, né? O se colocar no lugar do irmão. Fortalece na restauração. Isso é um alimento, né, na minha vida. Renovação, que é muito gratificante, e isso acende a chama do Espírito Santo em nossas vidas. Ser crente cristão verdadeiro. A gente participar da missão é um ato de ser um cristão completo, né? Porque você é restaurado, você está ali cumprindo o seu chamado, o ID que Deus ele quer de cada um de nós. O que mais me marcou foi identificar que as pessoas têm sede, mas não tem quem pregue, quem leve a palavra. Me fortalece no sentido de entender e compreender que Deus nos capacita e nos envia, nos faz carregar a mensagem do Evangelho dele por onde nós vamos. Vem, é ótimo, é uma bênção. Fortalece a nossa fé, nos leva mais próximo dos nossos irmãos e mais perto de Cristo. O que mais me marcou foi a inclusão das pessoas, que muitas pessoas conseguiram ajudar uns aos outros. Mesmo com pouca coisa que eles tiveram, ele conseguiu ajudar várias pessoas também. A missão me deu muita coragem, né? Porque tive que matar muito morcego. Foi bastante tenebroso, mas eu consegui. Venham jovens, é muito bom. Vocês vão ajudar demais, vão ajudar bastante aqui no Projeto Sertão, porque quando você vem aqui, você vê que o pessoal necessita muito da gente. Então venha. O Projeto Sertão, ele sempre nos marca o nosso coração todas as vezes que a gente vem, porque tem muitas coisas especiais que a gente vive aqui, mas dessa vez o que me marcou foi
a alegria das crianças em ver a gente ali e também como elas necessitam e como elas querem ouvir a palavra, saber mais de Jesus e não tem quem conte e às vezes não tem quem acompanhe, né? A gente vem, a gente conta, a gente ensina, mas não tem esse acompanhamento contínuo e isso fez muita diferença, assim, a gente estar aqui e mostrar para elas a palavra do Senhor. Como que às vezes uma simples abraço, uma simples palavra e uma simples visita faz diferença. Às vezes para nós é só uma vinda até o projeto, mas para as pessoas que estão aqui isso é muito impactante. Nós fomos na casa de uma senhora e ela se lembrou de 3 missionárias da Nova Vida que foram até a casa dela vários anos atrás. E ela não se esqueceu disso, lembrou do acolhimento, lembrou que oraram com ela e como foi importante. Então eu vejo que às vezes para essas missionárias foram só uma ida ao projeto, mas para essa pessoa que estava ali, aquela senhora, ela recebeu, se lembrou e contou para nós. Então a nossa participação aqui realmente faz muita diferença para as pessoas. Essa missão fortaleceu minha fé, porque eu vejo que como que o reino de Deus precisa de pessoas e pessoas dispostas, né? E como que às vezes a gente inventa tantas desculpas para não fazer, desculpas para não ver, desculpas para ficar no nosso mundo reservado, restrito, onde a gente está e a gente não olha para fora, né? E aqui eu vejo como que, estando aqui no sertão, a gente consegue olhar para o próximo e ver que há um próximo, há uma pessoa além de mim, né? E que eu não enxergo quando eu estou no meu conforto do meu lar, da minha igreja local. E não tem nada melhor do que cumprir o maior mandamento de Jesus, que é a grande comissão, é ide, né, e fazer discípulos em toda a terra. Então eu acho que o mais importante é a gente se sentir útil para o Evangelho, útil para o Reino de Deus e fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? E a gente tem uma grande oportunidade na Igreja de Nova Vida, que é ter o Projeto Sertão. Então venha, faça parte disso, porque é muito especial para o Reino de Deus. A necessidade das pessoas e a querência delas, a carência, na verdade, delas por comunhão com outras pessoas e intimidade com Deus. Ela fortalece minha fé ao ver que com pouco as pessoas se entregam bastante e às vezes a gente com muito faz muito pouco. Teve muitas coisas que marcou meu coração. A fala de uma criança que disse que ela gostaria de ir à igreja, mas não ia mais devido à avó ter sofrido um AVC e está em cadeira de rodas e ele não pode mais ir à igreja. E outra que a gente foi fazer uma visita numa casa de uma senhora e ela começou a desabafar sobre a vida, falou sobre história de separação na família. E aí a gente orou por ela ficou muito emocionada, né? Eu senti a presença mesmo do Espírito Santo agindo naquela casa. Eu volto mais edificada espiritualmente. É a primeira vez que eu venho e, se Deus abençoar, quero voltar mais vezes para estar ajudando, né? Levando uma palavra, passando aquilo que Deus manda a gente fazer, né? De missão. Venha se sentir útil para o reino, venha fazer parte desse projeto Sertão que não pode acabar jamais, né? E para que isso não aconteça é preciso mais pessoas abraçar essa causa em viagens, em ajuda financeira, em oração também. Então qualquer ajuda é bem-vindo. O que mais me marcou, diferente das outras viagens que a gente veio, assim, o abandono, né? O abandono da igreja, você vê a estrutura boa que tem aqui, né? E não sendo usada. Então a gente fica assim muito impactado com esse tipo de coisa, assim, porque poderia estar ajudando mais gente, né? Então a gente vir aqui e poder contribuir um pouquinho do que a gente pode para poder o projeto Sertão ir para frente, a gente fica muito impactado com o pouco que a gente faz e o que o pessoal agradece, né? Então isso é muito impactante para a gente. A gente vê as pessoas abraçando assim a gente, né? Você vê a irmãzinha lá, né? A felicidade dela de estar ajudando a gente lá, de querer que a gente tá aqui junto com eles. É muito forte isso aí, né? A gente, no conforto da gente lá, a gente vê né? A gente se acha uma coisa. A hora que a gente chega aqui é que a gente vê que a gente está fazendo é o mínimo do mínimo, né? A gente poderia fazer muito mais. Aí participa, venha. Às vezes as pessoas acham que é só vir e mexer com obra igual eu mexo, mas não, tem muita coisa. As pessoas precisam de um abraço que você dá de uma pessoa,
né, eles ficam muito satisfeitos. Uma conversa, um papo que você bate com as pessoas, né, eles ficam muito satisfeitos. Então eu chamo, venha, porque é muito gratificante. O que mais marcou para mim nessa viagem especificamente é, com poucas coisas, a gente fazer grandes obras, né? Grandes feitos. E a gente percebe que há espaço para todo mundo, né? Então, seja no abraço, seja no evangelismo, seja na obra. Então, o que mais marcou foi isso. Pequenos detalhes, a gente conseguir efetivar grandes obras, grandes feitos. Eu sou apaixonado por missões, né? Desde sempre. Então, toda vez que eu vejo o ID do Senhor sendo efetivado, eu fico maravilhado porque a gente consegue contribuir minimamente, né? No propósito que é nosso, né? O maior propósito que tem é de fazer discípulo, pregar o evangelho, multiplicar o reino de Deus. Então, quando a gente vê o reino de Deus sendo efetivado, a gente cada vez mais se edifica muito, muito mais, e isso restaura a nossa alma e traz esperança. A Bíblia fala que o campo é grande, né? A seara é enorme, enorme mesmo, mas poucos são os trabalhadores. E às vezes a gente entra num sistema de uma bolha, né? Pensando que a gente não é capaz. Só que às vezes você não precisa nem falar para a mensagem ser enviada. Então às vezes é no abraço, às vezes é numa escuta, né? Essa viagem mesmo, a gente escutou bastante e no final a gente vê as pessoas felizes, né? Por poder compartilhar e ter alguém para escutar, né? E direcionar. Então é isso, venha, o campo é muito grande, é grande mesmo, só que precisa de trabalhadores. Graças a paz, igreja. Aqui encerramos mais uma missão. Chegamos aqui na quinta-feira à noite. Tudo certo, em nome de Jesus. E agora é só agradecer mesmo as orações de vocês, toda a ajuda que vocês nos deram, né? Todas as ofertas, contribuições e tudo mais. E aqui eu tô com o pastor Tuan, né? Todo mundo já conhece o pastor Tuan. O pastor Tuan, que é um pioneiro aqui no nosso projeto Sertão. E voltou para Montalvânia novamente. E ele é que nos recepcionou. O pastor Tuan é benção demais. É um paizão aqui. Amém. Eu só tenho a agradecer ao pastor Jorge, né, aos nossos bispos e também ao pastor Tuan pela recepção e todo amor aqui que ele tem derramado aqui nesse lugar. Amém. Graça e paz a todos. É uma alegria muito grande ter convivido com toda a equipe do pastor Jorge, agradecer ao pastor Jorge, a Igreja de Nova Vida do Interlagos, por estarem aqui nesses dias, se empenhando, né, fazendo a obra do Senhor como deve ser feita, né, vivenciando esses poucos dias, o quanto é especial estar servindo no reino de Deus, como é bom. É uma pena que os dias passam rápido e eles estão voltando amanhã, pela manhã, que na segunda-feira estarão trabalhando, mas foram dias muito abençoados. Nós fomos abençoados, a igreja de Pitaruna foi muito abençoada, a alegria ali a gente via nos olhos dos adultos, das crianças, eles fizeram um trabalho ali com as crianças. Ontem e hoje foi muito bom, muito edificante. Eu agradeço mais uma vez ao pastor Jorge, agradeço também ao bispo Josué, agradeço ao pastor Nilson, o diácono Douglas, bispo Antônio, todos eles fizeram parte. Cada um tem sua parte nesse trabalho, né? E nós fomos agraciados com a presença de cada um deles. Léo e toda a sua equipe aqui que está aqui, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, e que aqueles que ainda não vieram aqui no projeto, né, façam um jeitinho aí, dê um jeito para conhecer aqui as nossas 8 igrejas que estão aqui nesse projeto, e nós sonhamos de ter mais igrejas, ok? Um abraço grande, um beijo a todos e aguardo novamente a visita de todos vocês, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. E fica o convite para você, viu? Nós temos mais 7 viagens esse ano. A próxima é dia 21 de abril. O pastor vai estar liderando essa equipe que está vindo aqui para o Sertão. Então não deixe de vir não, irmãos. Eu sei que Deus tem alguma coisa na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida e você pode ser bênção, e você será bênção pelo projeto. Tá bom? Deus abençoe. Grande abraço.